Olá, meus alunos. Meu nome é Lucas Dantas e eu vou ministrar para vocês essa disciplina de Mecânica das Estruturas à distância, juntamente com a professora Ana Paula. Então a gente dividiu os conteúdos e eu vou falar um pouco para vocês agora sobre os conceitos fundamentais que todo engenheiro precisa saber se quiser trabalhar com estruturas, né? Seguir a área de estruturas. Ou até fiscalização de obras também em qualquer área. Todo engenheiro tem que ter uma noção, mesmo que seja superficial, de todas as áreas da engenharia, né? Então quem quer seguir na área de mecânica das estruturas tem que entender um pouco sobre esses conceitos que eu vou falar agora para vocês. Mas antes de entrar nos conceitos em si, eu vou falar um pouco para vocês de onde está situada a mecânica das estruturas dentro dessa área de estruturas, né? Que é uma vasta área com várias disciplinas, né? Então eu vou falar para vocês primeiro sobre o nível de abstração, para a gente entender onde é que está essa mecânica das estruturas dentro dessa área de estruturas. Então, o objetivo de um projeto estrutural é que a gente idealize um edifício, uma casa ou uma estrutura qualquer, né, para que ela desempenhe o seu papel, o seu uso, né? Por exemplo, uma escola. Nós vamos projetar uma escola para que ela seja construída e tenha aulas. Então a função dela é ter aulas. Então toda estrutura tem uma função, toda residência tem uma função. Então nosso objetivo é projetar um edifício, como está aqui na imagem, né? Sendo que esse edifício ele vai estar sujeito a alguns fenômenos da natureza que vão incidir sobre ele e vão tentar tirar ele do repouso, como por exemplo a chuva, o vento ou até as pessoas que vão utilizar esse edifício, né? Ou também móveis, equipamentos, qualquer coisa que vai tirar essa estrutura, vai gerar um peso e vai tender a tirar ela do movimento, do seu estado de movimento atual, que é o repouso, né? E o nosso objetivo dentro da engenharia civil é que os edifícios fiquem no repouso. Então é para isso que nós projetamos, para que eles fiquem parados no repouso e também resistam a essas ações. Então todos esses fenômenos da natureza e antrópicos nós chamamos de ações, né? Então está aqui escrito para vocês, né, que as ações são fenômenos da natureza ou antrópicos que tendem a tirar a estrutura do seu estado de movimento atual, que é o repouso. Então nós projetamos uma estrutura para que ela se mantenha em repouso, parada, né? Então esse modelo real é o primeiro nível de abstração, que nós chamamos de modelo real. Então, tendo o modelo real, nós não conseguimos calcular, não conseguimos trabalhar matematicamente com ele, da forma como ele está aqui. Para isso, a gente tem que fazer uma abstração. Então, a nossa estrutura real com ações agora vão virar uma estrutura com solicitações externas ou cargas. Essas ações, que é a chuva, o vento, as pessoas, os móveis, todo tipo de solicitação, em vez de nós chamarmos de ação, agora nós vamos transformar elas em cargas ou solicitações externas. E a estrutura, a gente vai transformar ela em linhas, né, com apoios. Então, esse é o nosso modelo, que é chamado de modelo teórico. Esse sim, agora nós conseguimos trabalhar matematicamente com ele, e não da forma como estava antes, né? Então, a gente projeta a nossa estrutura dessa forma, pelo modelo teórico, para que ela seja igual à realidade, né? Igual não, tentar se aproximar o máximo possível da realidade. A gente nunca consegue ser exato, né? Até porque estimar chuva, vento, cargas é uma coisa que é probabilística e não uma coisa fixa, né? Exata, né? Então é aqui que nós estamos, ó. Na mecânica das estruturas 1, nós estamos no segundo nível de abstração, que é o modelo teórico. E nesse modelo a gente consegue trabalhar matematicamente com essas cargas e essa estrutura, né? A gente consegue projetar ela. Então, nós temos o modelo real e, fazendo uma abstração, nós chegamos no segundo modelo, que é o modelo teórico, né? Existem mais dois tipos de modelo, mas nesses a gente não vai ver nessa disciplina de Mecânica das Estruturas 1. O próximo é o modelo discreto, que nós vamos ver na Mecânica das Estruturas 2, que são estruturas hiperestáticas, que a gente não consegue calcular pelo modelo teórico normal. Então, a gente tem que fazer outra abstração para poder resolver esse tipo de estrutura. Então a gente vai ver na próxima disciplina de Mecânica das Estruturas. E o quarto modelo é o modelo computacional, que é a programação em si. A gente vai programar para poder calcular esses esforços para a gente. E aí são disciplinas específicas, né? A gente não vai ver isso em nem Mecânica das Estruturas 1 nem Mecânica das Estruturas 2, né? Então esses são os 4 níveis de abstração: modelo real, modelo teórico, modelo discreto e modelo computacional. Lembrando que nós estamos no modelo teórico das estruturas isostáticas, que é mais fácil de calcular do que as estruturas hiperestáticas.
Bom, sabendo onde nós estamos dentro da mecânica das estruturas, dentro da área de estruturas, na verdade, a gente vai entrar agora em alguns conceitos importantes da gente saber, para poder prosseguir na disciplina, né? O primeiro delas é o que é um elemento estrutural. É um elemento mais básico de uma estrutura, que tem função de transmitir e resistir a esforços, né? São chamadas de peças. Então, a principal função da peça é transmitir e resistir a esforços. E uma estrutura é o conjunto de peças convenientemente associadas entre si para garantir a função da estrutura em questão. Por exemplo, se for um hospital, a estrutura tem que garantir que esse hospital vai funcionar. Se for uma escola, tem que garantir que vai ter aulas nessa escola. Ou seja, a gente tem que garantir que a estrutura fique aqui em equilíbrio, fique estável e em segurança. Então aqui um exemplo, por exemplo, de uma escola, a estrutura ela tem que permanecer parada, equilibrada e estável, para poder ter as aulas normalmente, né? Então, a principal função da peça é transmitir e resistir a esforços. Tendo em vista o que é uma peça, a gente pode classificar essa peça em 3 tipos. A primeira são as peças lineares, que são aquelas em que uma dimensão é muito maior que as demais. Exemplos disso é pilares, vigas, escoras e tirantes. As escoras são elementos submetidos puramente à compressão. E os tirantes são o inverso, né? Elementos submetidos à tração. Aqui é um exemplo de uma peça linear. As peças planas são peças em que 2 dimensões são muito maiores em comparação à terceira. E são exemplos disso as lajes, as placas, as chapas e as cascas, né? As placas na verdade, as lajes são placas. E o que são placas? Placas são elementos planos, né, que têm cargas atuando perpendicular ao seu eixo, né? Um exemplo, uma pessoa em pé numa laje. Isso é uma carga perpendicular ao plano. É uma placa. Então todas as lajes são placas. E um exemplo de chapa. Chapa é uma parede de concreto, em que a carga ela vai atuar no mesmo plano da laje. E as cascas são, na verdade, placas curvas. Então está aqui um exemplo de uma peça plana, que é uma laje, no caso aqui, pré-moldada unidirecional. As peças espaciais são aquelas em que as 3 dimensões elas são semelhantes em ordem de grandeza, né? Temos os exemplos disso, o bloco de fundação, o bloco de coroamento e uma barragem. Então, entendendo o que são as peças e que elas formam a estrutura, como eu disse para vocês, toda estrutura, toda edificação, toda casa, enfim, toda estrutura, ela está sujeita à ação de fenômenos da natureza, que nós chamamos de ações, né? Que nada mais são do que cargas ou solicitações externas, em forma matemática. E elas podem ser de 2 tipos. Primeiro, ela pode ser do tipo força, que são aquelas cargas que causam deslocamento translacional, ou seja, um deslocamento reto. Aqui um exemplo de cargas do tipo força. Ou podem ser do tipo momento, que são aquelas que causam deslocamentos rotacionais, ou seja, giros, né? Então está aqui um exemplo de momento, que é uma força que ela vai causar um giro na estrutura, e não só um deslocamento reto. Você pode usar isso como exemplo um caderno, por exemplo. Se você aplicar uma força no meio do caderno, ele vai se deslocar reto, para frente. Mas se você já aplicar nas extremidades, ele vai sofrer uma rotação. Então, são formas diferentes de classificar a carga, né? Do tipo força ou do tipo momento. Elas podem ser classificadas também quanto à sua atuação, podendo ser concentrada, quando atuar somente em um ponto. Está aqui um exemplo de uma carga concentrada, atuando somente em um ponto. Ou pode ser distribuída, atuando em um certo comprimento. E está aqui um exemplo de uma carga atuando em um certo comprimento. E a gente vai trabalhar muito com isso aqui na mecânica de estruturas. Sabendo o que são cargas, né, as cargas elas tendem a tirar as estruturas do equilíbrio. Mas aí, como é que eu garanto esse equilíbrio? Para garantir esse equilíbrio, a gente primeiro tem que entender o que são condições de equilíbrio. São condições que garantem que a estrutura irá ficar parada, né? Para uma estrutura ficar parada, não pode haver movimento. Então, para não haver movimento, a gente tem que obedecer às equações de equilíbrio. Que no plano, que vai ser onde a gente vai trabalhar muito, aqui na mecânica das estruturas, a gente tem que obedecer essas 3 equações. O somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0, e o somatório dos momentos igual a 0.
Ou seja, eu vou traduzir para vocês o que essa equação está dizendo. Não existe movimento em X, não existe movimento em Y e não existe rotação na estrutura. Então é isso que está dizendo as equações. Se existe força atuando, então vai existir movimento. Logo, as forças têm que ser zero para a estrutura ficar parada. No espaço, como a gente tem 3 dimensões, então surgem mais 3 equações. Então a gente tem um caso um pouco mais complexo, obedecendo essas 3 equações aqui. Então, se a gente obedecer essas equações, a gente vai estar garantindo que a nossa estrutura vai ficar parada. E como é que a gente garante que a minha estrutura vai ficar parada? Como é que a gente garante essas condições de equilíbrio? Através dos apoios ou vinculações. E o que são apoios? Eles têm a função de restringir movimentos para garantir as condições de equilíbrio. E em cada apoio vai surgir uma reação de apoio, que nada mais é do que uma força que ela vai anular outra força externa para garantir essas equações de equilíbrio. Então a gente tem 3 tipos de apoios. O de primeiro gênero, que é aquele apoio que vai ter uma reação de apoio, como aqui a gente tem no exemplo, um apoio simples, que ele vai ter uma restrição ao movimento, na vertical. Então surge uma reação de apoio nessa direção, que ela vai anular qualquer tipo de força nessa direção. Também tem os apoios de segundo gênero, que são aqueles que têm 2 restrições de direção, ou seja, surgem reações em 2 sentidos, né? Na horizontal e na vertical. Sentidos não, né? Na verdade, direção. E nós temos o apoio de terceiro gênero, conhecido engaste também, que ele vai ter uma restrição a movimento horizontal, uma vertical, e também não vai permitir que esse ponto rotacione. Então a gente tem esses 3 tipos de apoio para garantir que a minha estrutura vai ficar parada, garantir as condições de equilíbrio na minha estrutura. Então, sabendo o que são condições de equilíbrio e sabendo o que são apoios, então a gente pode analisar como é que vai ficar a estrutura em relação a esses 2 quesitos. Então, a gente pode ter 3 tipos de estrutura. Primeiro são as estruturas hipoestáticas, que são aquelas em que o número de equações de equilíbrio é maior do que as reações de apoio. Ou seja, a minha estrutura está permitindo movimento. Eu não tenho apoios suficientes para restringir todos os movimentos que essa estrutura vai ter em determinados pontos, né? Então essa estrutura aqui é uma estrutura instável. Ela vai se movimentar. Eu não tenho apoio suficiente para deixar ela parada. Então essa estrutura aqui a gente não quer na engenharia civil. A gente não trabalha com ela aqui na engenharia civil. Ela é mais na engenharia mecânica, que eles trabalham com máquinas em movimento. Então, aqui está um exemplo. Nós temos 2 apoios simples, que estão restringindo o movimento na vertical, mas não tem nenhuma trava na horizontal. Então, se aplicar uma força horizontal, essa estrutura ela vai seguir, né? A gente pode imaginar um skate, né? É a mesma coisa que um skate, essa estrutura. Então, aplicou uma força, ela vai-se embora. O segundo tipo são as estruturas isostáticas, que são aquelas em que o número de equações de equilíbrio é igual às reações de apoio. Ou seja, a quantidade exata de movimentos que a estrutura pode fazer está sendo restringida pela quantidade exata de apoios. Então, tem a quantidade exata para permitir que a estrutura fique parada. Está aqui um exemplo de uma estrutura, e eu tenho um apoio de segundo gênero, aqui no ponto A, e um apoio de terceiro gênero no ponto B. Então, eu tenho uma estrutura isostática. A desvantagem desse tipo de estrutura é que ela tem a quantidade exata de apoios. Então, se acontecer qualquer problema em um desses apoios, a estrutura vai virar hipoestática. Então, ela vai ficar instável. Então, ela tem quantidade exata. Essa é uma desvantagem desse tipo de estrutura. Uma vantagem desse tipo de estrutura é que ela é uma estrutura flexível. Ou seja, ela permite deformações sem se romper. Se tiver um recalque, por exemplo, nesse apoio B, a estrutura vai se deformar e vai se estabilizar de uma forma deformada. Ela não vai romper. Então é uma estrutura flexível que permite certas deformações, até certo ponto, claro, né? Então essa é a vantagem desse tipo de estrutura. E vai ser a estrutura que a gente vai trabalhar bastante aqui na disciplina de mecânica das estruturas.